Você está em um dos melhores momentos para entrar em análise de dados, mas ainda não sabe por que está com medo. A inteligência artificial está evoluindo todos os dias. Você postar um dashboard lá no Instagram não é considerado um portfólio, muito menos aquele desafio na imersão milagrosa que você passou. Nada disso é válido como um portfólio. E o portfólio é com certeza um dos passos mais importantes e mais difíceis que você vai ter que fazer nessa sua jornada, nessa transição de carreira, porque o portfólio vai validar todo o seu conhecimento que você aprendeu durante essa jornada. É o portfólio que você vai utilizar para apresentar aos recrutadores e mostrar para eles que você realmente está preparado para assumir aquela vaga que você está concorrendo. Só que fazer o portfólio, gente, era algo muito bruto mesmo, era você escavar, minerar ali, encontrar um problema, para encontrar uma base, para validar toda aquela tese que você desenvolveu, aquela solução de problema, como você gerenciava projetos, como você construía o passo a passo das suas análises, documentava tudo isso e depois publicava no LinkedIn e no GitHub. Se fosse na época que eu trabalhava na fábrica, o pessoal ia falar que era a época que você tem que comer grama, tem que ralar mesmo para conseguir algo ali surpreendente. E eu devo dizer para você que eu também concordo com isso, que eu também tenho essa visão que realmente o portfólio era algo que você tinha que ralar muito ali. Porém, com a inteligência artificial, isso facilitou tanto, gente, porque etapas muito brutas de você pesquisar uma base de dados, pesquisar um problema, de você documentar isso, de você estruturar a sua documentação e fazer a publicação, ficaram muito mais simplificadas com a inteligência artificial. Neste vídeo eu vou falar quais são os 4 passos, as 4 etapas que você vai utilizar com inteligência artificial para desenvolver o seu projeto de portfólio utilizando AI e diminuir consideravelmente o tempo que você levaria para fazer o seu portfólio em pouquíssimas horas, de semanas para horas com inteligência artificial, sem deixar ela trabalhar para você, sem deixar ela pensar para você. Você vai utilizar a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade, colocando ela para agir em momentos que você precisaria gastar muito tempo de pesquisa, muito tempo de escrita, muito tempo fazendo coisas que não agregam nas suas análises e vai poder focar exclusivamente no ponto-chave, que é como você desenvolve suas análises, como você estrutura os seus pensamentos e como você vai mostrar ao recrutador que você consegue agregar valor à empresa, ao negócio, através do seu conhecimento que você adquiriu durante a sua transição de carreira para a área de dados, independente da área que você veio. Não importa se é educação física, saúde, exatas, não importa. Você tendo o seu conhecimento de ferramentas e conceitos com esse conhecimento de portfólio, você vai conseguir passar muito bem em qualquer entrevista junto aos recrutadores. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou Data Manager em uma grande empresa aqui nos Estados Unidos, também tenho a minha formação de analista de dados e analista de dados Pro, onde eu utilizo muita inteligência artificial e uma sequência correta de ferramentas e conceitos para você aprender de forma progressiva e entrar no mercado de trabalho sem trauma, sem mentira, sem fórmulas mágicas. E eu criei esse canal para deixar você muito bem informado e tirar aí toda essa maldade que você está vendo no mercado aí, das pessoas aterrorizando você por causa de inteligência artificial. Cada vez aparece uma coisa nova, cada vez as pessoas criam novas coisas com o IA, e automaticamente você acaba se sentindo muito atrasado em relação ao mercado, porque você não está conseguindo acompanhar essas pessoas. E, gente, sendo muito direto, muito sincero com vocês, antes de pensar em um portfólio, que é o que vai te levar para o recrutador se sentir confortável em contratar você, você precisa de conhecimento técnico, você precisa de fundamentos, você precisa de conceitos de análise de dados, de business intelligence. E para ter isso aí, você não começa por Excel, pelo amor de Deus, gente. Eu falo isso aqui e todo mundo que está ensinando Excel hoje em dia está ensinando porque o Excel é muito fácil de você ficar todo amigável com o treinamento. Falar, é fácil, análise de dados é fácil. Mas Excel não é ferramenta de analista de dados, eu sempre falo isso aqui.
Outro ponto, depois que você decidiu iniciar na análise de dados, comece pelo SQL, aprenda Power BI. Gente, estão falando por aí que não precisa mais de Power BI, que você consegue fazer tudo isso aí num sistema próprio, e isso é verdade. Porém, isso é verdade para pequenas empresas. Pequenas empresas já nem pagavam o Power BI. Agora que elas não pagavam o Power BI e geralmente faziam tudo em Excel ou outro sistema, como Python, por exemplo, agora com a inteligência artificial, essas pequenas empresas vão ter acesso a dashboards interativos, compartilhar essas informações de uma forma muito simples mesmo, muito simples e com pouco custo, compartilhando informações para centenas de pessoas. Basta essa empresa ter alguém que entenda de sistemas, que entenda de análise de dados, é claro, que entenda como compartilhar informações, que entenda todo esse processo para que ela consiga, utilizando a inteligência artificial, desenvolver um sistema para compartilhar e analisar essas informações e publicar em um servidor, publicar na nuvem, em uma VPS. E por aí vai. Se você não sabe o que é uma VPS, VPS é basicamente um computador que você coloca na nuvem e você publica o seu sistema nesse computador e aí você envia o link desse sistema para as pessoas, onde você cadastrou elas, onde elas têm níveis de acesso, tem segurança e por aí vai. Então, Power BI continua sendo para grandes e médias empresas e isso não vai mudar, porque eu estou vendo toda a movimentação da inteligência artificial no mundo. E a última coisa que as empresas que utilizam o Power BI estão pensando é substituir o Power BI, porque é uma excelente ferramenta, gente. Primeiro, as empresas estão melhorando fluxos de trabalho, processos, produtividade de funcionários, estão fazendo eles entrarem na inteligência artificial. Vai demorar muito ainda para eles decidirem substituir o Power BI por uma ferramenta em Python ou uma ferramenta utilizando inteligência artificial qualquer que alguém fez lá na empresa lá. Até porque na hora de dar manutenção, nem sempre você vai conseguir dar manutenção com inteligência artificial e você vai precisar de um programador de verdade para arrumar aquela encrenca que você construiu porque queria economizar. Então, médias e grandes empresas não estão pensando em substituir o Power BI por uma ferramenta gerada com IA, beleza? Dito isso, você tem o SQL, tem o Power BI, tem conceitos de análise de dados e Business Intelligence que você adquiriu com SQL e Power BI, beleza? Pode ir para o portfólio e é a partir daqui que a gente vai. Agora, se você não tem isso aqui bem estruturado ainda, não sabe o básico de inteligência artificial e ainda quer um passo a passo documentado com aulas de como construir o seu portfólio do zero até publicar no LinkedIn e no GitHub, eu convido você para entrar para a comunidade Bruce de análise de dados. Lá é minha plataforma, lá você vai ter acesso ao meu WhatsApp direto, você vai ter acesso à minha comunidade, fazer network com os alunos que entraram para o mercado, vai receber a minha ajuda, a ajuda de outros alunos, vai poder ajudar outros alunos e praticar o conhecimento que você está aprendendo no meu dia a dia. E não é por falar não, gente. Eu já estou nesse mercado há muito tempo e o que eu mais ouço é que a didática é excelente. E ela é excelente não é porque eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando como Data Manager. Ela é excelente porque eu saí do zero, igual você. Eu não usava dados no começo da minha carreira. E conforme eu fui aprendendo e recebendo a ajuda de outras pessoas, eu fui vendo que funcionava melhor para mim, que era um zezão lá, que eu era chão de fábrica, e eu conseguia absorver aquilo de uma forma que as pessoas conseguiam explicar. E isso eu trouxe para a minha comunidade, para a minha plataforma, e é assim que você vai aprender. Então, gente, pode ter inúmeras plataformas aí famosinhas por aí, mas nenhuma delas aprendeu do jeito que eu aprendi. Nenhuma delas ensina do jeito que eu ensino e nenhuma delas é o próprio instrutor que vai te dar suporte na comunidade. Você vai ter acesso ao meu número particular para eu responder às suas dúvidas. Sem contar, gente, não é por falar não, mas compara o meu currículo lá no LinkedIn com o currículo de outras pessoas que estão vendendo cursos por aí. Eu acredito que isso vai ser uma boa validação para matar suas dúvidas, beleza? Legal, agora chegamos na elaboração do portfólio. E a primeira etapa, gente, de um portfólio, na verdade o portfólio, ele é um conjunto de projetos que você desenvolveu. Então, você pode ter projetos que você desenvolveu e publicou no LinkedIn, no GitHub, no Substack, em um site próprio. Uma apresentação que você fez também é um portfólio. Você resolveu um projeto, documentou tudo aquilo numa apresentação, guarda isso para você poder apresentar como seu portfólio, tá bom? Então, a plataforma, ela não é o mais importante. Então, você pode até
ter o seu portfólio no papel de pão. Mas a plataforma que os recrutadores mais utilizam é o LinkedIn e a plataforma que as pessoas técnicas mais utilizam é o GitHub. Então essas duas são as primeiras que eu dou preferência e são as que eu ensino no meu treinamento. Inclusive eu ensino com um documento, gente. Pra você ter uma ideia, eu regravei o meu workshop de portfólio para os meus alunos esse final de semana. A gente já está editando, já vai publicar essa semana mesmo para os meus alunos. E eu fiz inteirinho com o IA. Eu ensino como fazer cada etapa, que são 4 etapas. Primeiro é o contexto, que é basicamente o problema. E quando eu falo problema, gente, como que é um problema? Se está na vida real, o chefe vem lá na sua mesa e fala assim: ô Lindomar, você está indo bem, muito bom, mas o presidente da empresa me fez uma pergunta. Ele falou assim: meu, por que suas vendas caíram? É um produto? É uma região? É um período de tempo? E sabe, Lindomar, eu não soube como responder para ele, mas eu sabia que você ia poder me ajudar, então quero que você faça uma análise, faça suas descobertas, suas anotações, seus insights e vamos preparar uma apresentação para o meu chefe saber que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Gente, é assim na vida real. É exatamente assim. E essa pessoa que eu tento imitar, gente, ela vem muito claro na minha cabeça. É um diretor que eu tive. Claro que eu não posso falar nome aqui, mas era assim. Ele vinha na minha mesa: ô, Bruce, como que tá aí? Ô, muito bom, time, muito bom. Vocês estão indo bem, muito bom. Vou dar um reconhecimentozinho para vocês aqui, uma recompensa, um reconhecimento, tudo legalizado pela empresa, né? E era assim que funcionava, gente. Então, as dúvidas vinham com frequência, sim, mas tinha um reconhecimento também de você trabalhar com isso, você trabalhar. Porque trabalhando com dados, você acaba trabalhando muito perto da diretoria, das pessoas que tomam decisões baseadas em dados. Você acaba sendo um canal ali de alimentação de dados para essas pessoas tomarem boas decisões. Então, uma vez que você tem o problema, você primeiro identifica a base de dados para isso eu também ensino lá na minha comunidade, e faz as primeiras análises com o SQL. Então o SQL é a sua segunda etapa. Então já com o SQL você faz todas as descobertas, toda a análise faz tudo com o SQL. Depois você vai para o Power BI, que é a sua terceira etapa do portfólio, e você consegue desenvolver toda a parte visual da análise no Power BI. E depois disso, que você fez essas 3 etapas, você vai fazer a documentação. Mas qual que é o segredo aqui? O segredo é que você vai abrir um único chat da sua inteligência artificial preferida, vai contar o contexto, vai pedir para a IA ajudar você a encontrar uma base de dados, vai pedir para a IA criar esse problema para você, falar assim: olha, eu estava pensando, IA, para você trazer uma situação para mim como se fosse um chefe me perguntando algo, e aí eu tenho que responder, e para responder essa pergunta eu preciso gerar uma análise, mas eu preciso de uma base de dados para essa análise. Então, gente, essa parte é difícil mesmo. Eu consegui, e com a inteligência artificial, você, com os prompts simples, você consegue fazer isso de uma forma muito simples. Lá na minha comunidade, no meu workshop de portfólio, eu acabei colocando pelo menos 10 projetos para os alunos, bases de dados, servidor web para eles conectarem com os meus bancos de dados SQL lá no meu servidor, direto do Power BI, direto do SSMS deles. E depois que você faz tudo isso em um único conversa com o seu ChatGPT, Copilot, Gemini e por aí vai, Claude, sei lá, você pede para falar para ele assim: agora eu quero que você, como especialista de análise de dados, faça a documentação e sugira os prints que eu devo colocar desse projeto. E, gente, ele vai fazer tudo para você, ele vai dar todos os tópicos e você vai escrever. Você pode pedir para o GPT, para sua IA escrever para você? Pode escrever. E ela vai escrever muito próximo também, porque simplesmente ela participou de todas as etapas, porque está tudo ali em um único chat. Mas você precisa corrigir tudo, porque vai ficar com cara de IA. Você precisa colocar as suas palavras ali, caso ainda não estejam, e você precisa falar assim: qual que é a diferença? Fala assim: meu, se você lê aquilo, aquela documentação, você fala assim: eu escrevi isso, eu lendo, parece que fui eu que escrevi isso. Esse tem que ser o seu termômetro. Parece. Ah, estou em dúvida. Então reescreve tudo. Não deixa para IA isso, tá bom? Análise, mesma coisa. Você vai fazer aquilo. Você não pode só ler o que a IA tá falando para você mandar. Então, se você seguir essas 4 etapas, utilizando IA em todas as elas, em um único chat, que é criar o contexto, que é o problema de negócios, iniciar as análises pelo SQL, depois pelo Power BI, e depois fazer a documentação. Por último, você só pega
esse post, vai colando em um documento de Word ou um documento do Google, publica isso com os prints lá no seu Instagram e depois pede para ele criar a versão MD para você publicar no seu GitHub. Aproveita, cria a versão do seu projeto, sobe lá no GitHub e coisa e tal, para você manter um histórico no seu GitHub. Isso é muito bom, muito bem visto tecnicamente. Gente, não tem segredo, isso demorava muito tempo, eu diria que meses para você desenvolver o seu primeiro portfólio, e agora literalmente você consegue fazer em horas. E para você que quer toda essa documentação detalhada, vou apenas compartilhar minha tela um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui o meu documento, olha só, legal. Olha só, esse aqui é o documento que eu desenvolvi para os meus alunos, é um PDF, são 17 páginas. Olha só, 17 páginas. Eu tenho todos os prompts, olha só de prompts são 11 prompts e eu compartilho todos os prompts, olha só. Prompt de revisão final para todo o material. Olha só, o pitch de 30 segundos para você falar em entrevistas, isso é muito legal. Porque como você apresenta um projeto em uma entrevista, por exemplo, é um pitch, gente, você tem que estar preparado. Não é por acaso, você pensa em cada etapa, entendeu? Qual que é o problema de negócio? O que eu fiz? As ferramentas de abordagem? O que eu descobri? Qual foi o impacto potencial para o negócio? Tudo isso aqui, gente, é estratégia, tudo isso aqui é preparação. Tudo isso eu ensino lá na minha plataforma. É jabá? É jabá, mas é bom pra caramba. Se fosse ruim, eu não ia estar colocando minha cara aqui. E olha só, gente, como eu falei, ó, descrição curta para o vídeo de apresentação. Para todas essas situações, eu criei prompts e deixei os prompts para vocês. E para cada aula, você vai ter materiais disponíveis. Fora isso, eu ainda tenho um outro material que eu também preparei para os alunos, que é esse workshop de portfólio de dados, onde eu coloquei 10 projetos reais com bancos de dados validados, pessoal. Ou seja, eu criei um guia passo a passo, cada banco de dados com cenário, problemas, nível de dificuldade. Coloquei aqui, ó, por exemplo, cenário, o chefe chega até você, preciso entender por qual canal a empresa vende mais e onde estamos perdendo com devoluções. Quero ver Store, Reseller, Catálogo, são os canais de vendas da empresa, porque é um banco de dados. Olha só, tabelas que você vai utilizar, Fact Sales, DIN Channel, DIN Date, DIN Product Subcategory, DIN Product Category. Olha só, alguns prompts iniciais, algumas consultas iniciais, qual é o banco de dados que você vai utilizar, já uns insights iniciais. Gente, documentação muito completa para você acelerar o seu desenvolvimento de portfólio com o IA. E detalhe, gente, para quem já estava na minha comunidade, eu não cobrei nada, eu apenas adicionei as novas aulas com esses novos materiais, tudo de graça. E na minha comunidade é assim, porque lá a minha preocupação não é pegar o seu dinheiro, a minha preocupação é que você entre e saia preparado para o mercado de trabalho e sempre volte a ajudar quem está começando agora. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações sobre portfólio com inteligência artificial. Deixa aqui embaixo os seus comentários e não perca tempo se você quer entrar na Analisados em 2026. Entre hoje mesmo para a comunidade Bruce de Analisados. Meu muito obrigado e ó, valeu!